Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vai começar o nosso bate-papo em casa com Lena Mello, a nossa psicóloga, Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada. Hoje também teremos no meio do programa, eu convidei a psicóloga Ana Detter para conversar com a gente. Ela é junguiana, então tem muitas coisas que dá para a gente falar hoje. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa noite. Tão Tem um bom. auá latindo. Eu falei para a Cris, falei, vamos fazer uma noitada hoje de vinho. A gente tá morrendo de vontade, né? De se encontrar, de bater papo, nem que seja para tomar um cafezinho só. E a gente me dá uma aflição que nunca vai passar, parece, né? Mas vai passar, vai passar. A gente tem aqui que dar lições otimistas. E hoje eu pensei da gente conversar, daqui a pouco vai entrar na Detter, se Deus quiser, a tecnologia vai nos permitir. Ela está atendendo ainda. A Ana, ela é junguiana. A Leninha, ela tem uma pegada muito forte também, né? Apesar das análises ser forte, mas o Jung, ele é ovacionado por todos os psicanalistas, né, Leninha? Não tem jeito, né? Então, na verdade, o Jung ele é pai de toda uma psicologia que vem a partir dele, né? Que é uma psicologia simbólica, a gente chama de psicologia analítica, que é uma psicologia que leva em consideração os símbolos potentes, né? A gente vive mergulhado no mundo simbólico e o Jung representa essa capacidade nossa de simbolizar a vida. Por isso o ser humano é tão importante, porque ele vive mergulhado no mundo simbólico e representa tudo que ele faz a partir de símbolos. E o Jung é esse cara que trabalhou isso e que deu esse legado para nós, né? Psicológico, é bem legal isso. Eu quis hoje começar com Jung, né? Justamente porque a gente está vivendo um momento que o Jung, eu me lembrei muito, eu me lembro de muito do Jung agora, porque ele fala da questão do inconsciente coletivo, né? Da gente como cria uma massa, né, Leninha, de uma mentalidade, do mesmo pensamento, né? Quando aconteceu tudo isso, do pensamento do medo, do pensamento da insegurança, da incerteza que a gente tem, né? E o Jung, ele sempre ele interpretou muito bem isso, como é forte, né? E como a gente tem que tomar cuidado com essa vibração, né, Helena? Então, aonde a gente está, cada um de nós, coletivamente ou individualmente, nós vibramos dentro de um campo, né? E esse campo, ele reproduz nossos pensamentos, experiências, memórias. Esse campo que o Jung chamava de chamou lindamente de inconsciente negativo, meu Deus, coletivo. É que você falou de coisas negativas e eu, né, peguei o gancho. Na verdade, é um campo vibracional, onde está o mundo simbólico que a gente falava há pouquinho, né? Sim. Então, eu passo por uma experiência e essa experiência ela vibra dentro de mim e ela passa a fazer parte de um campo, e conforme nós passamos por todas as experiências, pensamentos, imagens, ideias, isso tudo vai se estruturando dentro de um campo, e lá que a gente vai buscar as explicações, lá que a gente vai buscar o entendimento, lá que a gente vai buscar a compreensão. Então está tudo à nossa disposição e a gente Interpretando para a linguagem de hoje, a gente vai buscar na nuvem. Isso, como se fosse isso. Eu vou para o intervalo e na volta vamos ver se a Ana Detter entra com a gente. Eu continuo falando do Jung, porque outra coisa que ele fala e que é muito real e cabe muito a gente falar são dos arquétipos. Né? São os elementos do inconsciente coletivo, é isso mesmo. Exatamente. Então, já volto.
Voltamos, Cris. A Cris fica brigando com a gente nos bastidores, porque o Newton fica aparecendo. O Newton é quem está editando aqui junto com a gente. O Newton, ele está no meu lugar, o Newton. Então vocês três e o Newton. Olha só, a gente já está com a nossa convidada aqui, com a Ana Detter, que é psicóloga. Oi, Aninha. Seja bem-vinda. Boa noite. Oi. Obrigada, Maroma. Eu comecei o primeiro bloco, já foi o primeiro bloco, eu falei que você ia participar com a gente e a gente deu uma introdução, porque eu estava conversando com elas que eu estou estudando muito essa quarentena e mergulhando na física quântica, e em todas as literaturas o Jung aparece muito. E eu já era uma apaixonada do Jung quando eu fiz a faculdade, e eu sei que você é uma psicóloga junguiana e traça, né, sua vida profissional nele. E eu falei que a gente, nesse bloco, nós iríamos falar sobre os arquétipos. Ai, que delícia! Como você coloca os arquétipos na sua trajetória aí, com as suas clientes, enfim, qual a importância deles na nossa vida? Que pergunta maravilhosa para a gente começar, né? Então, o Jung é o teórico que eu estudo há mais de 25 anos e que eu estou nessa trajetória aí de psicologia há 27 anos, mais ou menos. O Jung, ele traz uma contribuição riquíssima, principalmente na interpretação de sonhos. Então, quando a gente fala de sonhos, esses símbolos, os sonhos, eles são montados no nosso inconsciente através destes símbolos. Então, por exemplo, tem arquétipos que são do inconsciente coletivo e do inconsciente pessoal. Então, por exemplo, se você sonha com uma bruxa, a bruxa, ela é um arquétipo da mãe má. E também existe o arquétipo do herói, o arquétipo do ladrão, o arquétipo da... Nossa, são tantos, da justiça, da temperança, da individuação. Então, todos esses arquétipos, quando a gente interpreta um sonho, eles estão presentes. E a importância disso na vida da gente é enorme, porque a gente só consegue interpretar um sonho quando a gente consegue se familiarizar e ter uma vida bem íntima com esses arquétipos, com essa simbologia do mundo onírico, né? Que é o mundo dos sonhos. E tudo que a gente vive, a gente sonha. O Jung costuma falar o seguinte: todos os grandes acontecimentos da vida foram sonhados. Todos. Você sabe que o nosso primeiro programa desse formato, né, desse mundo novo, não sei se vocês lembram, meninas, Cris e Leninha, a gente falou de como as pessoas, é um relato de como as pessoas estão sonhando muito nessa quarentena. E você sabe que eu tive um sonho premonitório nessa quarentena, muito forte, e foi bom porque eu peguei e mandei no grupo, né? Não vou falar qual, mas assim, mandei, expliquei todo o meu sonho, e eu acho que uma semana, 15 dias depois, o sonho se realizou. E a gente está sonhando muito. Por que a gente está sonhando muito? Porque a gente está mais pausado. Quando a gente está naquela loucura de acordar já em cima da hora, a gente não presta atenção nos nossos sonhos. Na verdade, a gente sonha toda noite. Se você entra no sono REM, que é o sono mais profundo, você já está sonhando. Aliás, a gente consegue sonhar até dando um cochilo. Ai, Ana, você falou uma coisa que para mim é perfeita. Eu sou dessas. Eu sonho num cochilo de 10 minutos.
Como é que as pessoas falam que não sonham quase nada? E eu sonho até cochilando, gente. Eu sonho, assim, vários sonhos por noite, vários. Eu vivo os meus sonhos, eu acordo cansada até. Às vezes, dependendo do que eu estou sonhando, eu acordo cansada. E eu lembro todos os meus sonhos. É impressionante. Eu não sei se é porque eu gosto de acordar, eu não gosto muito de acordar correndo, sabe? Ter que pular da cama, sair correndo. Eu sempre coloco o meu despertador um pouquinho antes do horário que eu tenho que sair, para eu poder acordar com calma, tomar meu café da manhã. E aí, eu não sei se é por isso, eu consigo lembrar dos meus sonhos e quase todos os sonhos. E tenho muito sonho premonitório. Engraçado que tem alguns símbolos, assim, algumas coisas que eu lembro dos meus sonhos que estão sempre ligados ao mesmo acontecimento. Então, tem coisas, o dente, por exemplo, que todo mundo fala, quando você sonha com dente, às vezes acontece o falecimento de alguém, tem alguns, sei lá, isso coisas que a gente ouve da cultura popular aí do folclore. Mas você acredita que toda vez que eu sonho com dente acontece isso? Não sei por quê, mas acontece. Esse folclore, sei lá por quê. E aí, tanto que quando eu sonho com dente, no meu sonho eu fico pensando, será que é verdade? Espero que não seja sonho, porque eu não quero sonhar com nada ruim, sabe? É engraçado isso. Mas eu percebo como o sonho é importante na vida da gente, né? Como ele manda mesmo mensagens e desvenda algumas coisas que às vezes conscientemente a gente não consegue enxergar, né? Exatamente. Na maioria das vezes. Fala. Leninha, você já está em outro patamar, você já consegue interpretar os seus sonhos, né? Então, são 38 anos no mundo da psicologia, né? Então, com certeza, eu me dou essa... Eu me permito, eu conto sempre isso. Na minha casa, a gente sempre teve a prática de acordar quando o Daniel era vivo, até hoje a gente faz isso. Aninha, só vou parar para explicar. Aninha, a Lena era a mulher do Daniel Gonzalez, que foi nosso professor, porque a Ana Deter, ela fez parte da minha primeira turma de psicologia, né? Que eu fui parando, fui parindo e fui parando, mas eu fiz até o fim. A Ana Deter era da minha Que legal, foi meu professor também. Que legal. Então, e a gente sempre teve o hábito de acordar e sentar e contar os sonhos e lembrar dos sonhos, porque isso te ajuda a estimular, como você estava dizendo, né? Se você se permite viver esse mundo onírico, como você falou, você vai lembrar cada vez mais. É como a Cris, ela se estimula a lembrar dos sonhos e cada vez ela está mais próxima do mundo interno dela. Isso é maravilhoso. Tem muito paciente. Muitas respostas estão aí dentro. Muitas. Tem muito paciente que chega falando isso. Eu não sonho, como é que a gente vai fazer? Sonha. E aí começa a fazer esse contato que a Cris falou e começa a lembrar mesmo. Lembrar como se fosse filme. Maravilhoso. Sim. É muito legal. Bom. E eu sonho colorido, né? Porque tem gente que fala que não sonha colorido. Eu sonho super colorido. Super. Agora, Ana, outra coisa que você também usa muito, não sei se nas suas terapias, mas eu já fiz alguns encontros com a Ana, inclusive a nossa próxima imersão em Campos do Jordão será com a Ana Deter. E eu quero fazer a próxima, eu quero com você, Leninha. Você jeito na sua agenda aí tá bom, da Unipaz para você montar uma com a gente. E você fala do nosso animal de poder, da nossa importância do animal de poder. E a Lena também, né? Então, as duas são congruentes aí na sua trajetória de profissão. Por que o animal de poder também é tão importante a gente descobrir qual é o nosso? Quando a gente fala do animal, a gente está falando da nossa parte instintual. E o nosso instinto, ele não passa pela razão, pelo racional. Então, a gente está falando de uma parte muito genuína. Por isso que é importante. Então, é como você inconscientemente opera no mundo. Quais são seus impulsos? Quais são suas tendências? Coisas que você sem pensar. Então,
se o teu animal de poder... E muda também, viu? De acordo com a tua época de vida, isso vai mudando. Os animais, eles têm as características próprias, né? Não tem só um. Então, vamos supor, se você tem um animal de poder, você visualiza dentro de uma vivência o seu animal de poder, que é uma águia. Isso significa que a águia é um dos animais que voa mais alto, então ela enxerga mais longe. É um animal que é associado com a intuição. Então significa que... Você sabe que a primeira vez que eu fiz o exercício do animal de poder, a vivência, foi com você. E depois eu fiz uma imersão lá em Campos com a Renata Martins, que ela deu também a vivência do animal de poder. E os dois deu o mesmo animal, a pantera negra. Tanto no seu como da Renata lá, Martins, né? Que legal. Agora, Cris, você forte, imagina, né, Renata? Você imagina, não seria um koala, né? Eu acho que o meu. Não, você imagina não. algum animal para você de poder, ô Cris? Ai, meu Deus, eu não sei. Qual animal carrega muita coisa assim nas costas? Eu não sei. Um camelo? Eu não sei. O camelo, Acho que o camelo. De água e tudo? Acho que sim, viu? Ô Leninha, você é outra linguagem que você usa também, né? Do nosso animal de poder. É a linguagem mais xamânica, do totem, né? Do totem. Mas é a mesma coisa. Espera aí que caiu meu microfone aqui. Qual o seu animal de poder, Leninha? Um dos animais de poder, o mais frequente é uma ursa. Ursa! É o abraço que você tem. É o abraço de ursa. É verdade. Por isso que a gente adora. Você se sente totalmente acolhida legal, no abraço dela, né? Então. Só que tem o outro lado, exatamente. Né? Sim, Qual a importância? Tudo tem a sombra. Sim. De força. É o animal mais forte que a gente tem no mundo, é o urso, né? O urso é o animal mais forte, é o animal mais perigoso no sentido de matar mesmo. Agora, a gente está terminando o programa. É muito rápido, né, gente? Muito rápido. Fazer outras coisas. Vocês que quiserem mais coisas, tem que fazer a nossa imersão, sabe? É só mandar um direct para mim. Vamos ver quanto tempo vai demorar para a gente conseguir, né? Sair de casa, fazer... Mas a gente já está organizando. Olha só, para a gente terminar assim, esse programa e usando Jung, que foi o nosso tema de hoje, né? E o que Jung fala? Como o Jung interpretaria esse nosso ciclo, essa nossa era, essa nova era que estamos vivendo? Para mim ou para a Lena? Para as duas. E aí depois eu e a Cris vamos falar, uau! O Jung falou uma coisa muito interessante, que inclusive está no filme dele, que chama-se Um Método Perigoso. Esse filme é muito legal. E tem no Netflix. Tem. Então veja, porque foi feito um estudo muito profundo mesmo. O roteiro desse filme é muito, muito preciso. E ele fala o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial, ela primeiro começou no nível inconsciente. Todos acreditavam que ia ter uma guerra mundial e todos vibravam nisso. Então, o que eu vejo hoje? O que a gente está vibrando, infelizmente, é medo. E o medo é o causador da baixa imunidade mais sério que existe. Tá num paradoxo gigante. Hoje mesmo, eu escrevi um texto no Facebook falando sobre isso. A gente teve um índice do Ministério da Saúde dizendo que mais de 600 mil pessoas estão curadas do Covid. E isso é pouquíssimo divulgado. O ranking que a gente tem é ranking de mortes. Então, o que acaba acontecendo? Contagem de corpos.
Meu, isso me dá até arrepio, isso é muito absurdo. Por que que não tem, junto com esse ranking de morte, o ranking dos sobreviventes e dos que estão saudáveis? A maior parte de nós, seres humanos, hoje, está saudável. Então, a gente precisa pegar todo esse lado saudável e emanar essa saúde, principalmente para quem está doente. E não ficando com esse terror absurdo, que isso nos enfraquece. Exatamente. Então, é tudo que eu penso. Tudo que eu penso. Leninha. Oi, querida. Sabe que eu me perdi na pergunta porque o meu microfone caiu. Eu perguntei, eu só vou dar um recado para o Newton. Newton, nós vamos derrubar um break, viu? Então, pode ficar tranquila aí, tem mais uns minutos. Leninha, a pergunta era o que o Jung falaria, o que ele pensaria desse novo ciclo, dessa nova era, do que a gente está vivendo agora? Como é que ele analisaria a pandemia? Isso. Tá. Então, eu vou pegar o gancho da Ana, né? E com certeza, a gente já conversou sobre isso uma vez, e eu tenho aqui o subproduto dessa sociedade que nós criamos para nós, né? Desse estilo de vida que nós criamos para nós e que nós chamamos hoje de globalização. Os 3 subprodutos são o medo, a violência e a miséria. Então, a pandemia, para mim, segundo, simbolicamente, falando a linguagem de Jung, ela representa exatamente a concretização desses 3 grandes flagelos: medo, a miséria e a violência. E eu concordo demais com o que a Ana disse, a gente tem que passar. Lembra que a gente falava lá no comecinho do programa do campo, né? Do campo onde a gente vibra as coisas? Nós precisamos parar de vibrar nesses 3 flagelos e ficar contando o número de mortos, né? Que isso é de uma violência absurda. Por outro lado, justifica a minha quarentena, né? Então, eu estou tentando me resolver em relação, não vou morrer, então eu justifico a quarentena com o número de mortes. Eu acho isso um absurdo, mas isso tem acontecido, né? Absurdo. Então, esperando o número de mortes para dizer, tá vendo? Desculpa, meu microfone está caindo direto. Eu fico justificando Lena, que delícia muito isso, que ótimo. Justificando muito essa questão de que, olha quantos morreram. Isso é um absurdo, né? Então, parece que até estão gostando, né, Lena? Estão gostando de falar quantas pessoas morreram para dizer, olha como eu estou certo de fazer vocês ficarem trancados aí em casa e deixando a vida parar, porque todo mundo está morrendo, né? E se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer também. E aí a gente acaba vibrando nessa sintonia, não tem jeito, né? E os governos também proporcionam isso, porque eles também precisam justificar o dinheiro que eles estão recebendo. Sim. Nem me fale. Se eu começar a falar, ainda bem que eu estou com os minutos contados para poder acabar o programa. Mas é revoltante, né? Realmente eu penso. Mas, gente, vamos entender... Gente, que tá... é muito sério. Rê, deixa eu só falar uma coisa. Vamos entender que para o mundo inteiro isso é novo. Seja governante, seja... É novo demais. A gente, na verdade, tem algo por trás disso, eu não tenho a menor dúvida. Porém, assim, o que nós vamos tirar de lição disso? É isso que importa. Nós não vamos mais controlar uma pandemia, ela já existe, ela é concreta, ela está aí. E o que nós vamos tirar disso? A gente precisa começar a pensar nisso. O que eu vou fazer com isso tudo que fizeram comigo, né? Sim. Isso eu acho que eu aprendi. Eu acho realmente assim. Eu entendo e é muito grave o que a gente está vivendo no mundo inteiro. Existem realmente muitas mortes, só que a gente não contabiliza as mortes todos os dias. Todos os dias morrem gente e a gente não fica aí contabilizando, né? Claro. Então, existe realmente uma pandemia, existe um momento muito grave na humanidade
Só que é muito perigoso que essa indústria do medo que estão fazendo com a gente. Sim. Sabe? É muito. Eu brinquei outro dia com o Globo da Morte. Lembra o Globo da Morte que a gente tinha na nossa época? Aquela esfera com aquelas motos, assim. Hoje o Globo da Morte é outra coisa, né? Que apavora a população, que enche a população. Uma coisa é informação, outra coisa é esse pavor que coloca. É a interpretação que estão fazendo disso, né? Exatamente. E os objetivos também, né? Porque a gente tem que também enxergar os objetivos por trás disso. Porque a gente sabe que não é só um objetivo de proteção, que existe o objetivo da proteção, do cuidado, né? De estarmos todos enfrentando o novo e não sabermos como agir. Então, a gente está agindo com cautela justamente porque é melhor você pecar pelo excesso de zelo do que pela falta dele para proteger a vida humana, mas sabemos também quando a gente lida com o mundo político, né, que muitas vezes tem outros interesses escusos que são colocados à frente disso tudo. E aí essas informações são utilizadas para manipular. Tem que ficar atenta, porque muitas pessoas estão morrendo por causa da doença, mas tem muitas pessoas que estão indo para um caminho sem volta, de desespero, de uma crise financeira sem precedentes. E então, outras, são vários fatores aí que a gente precisa. Disso, né? Exatamente. Sim. É muito triste, né? Enxergar bem quem são as pessoas, né? Pois é, e a gente vê aí toda hora, está aparecendo na TV. Com vocês aqui um tempão. Eu poderia falar aqui com vocês um tempão. Mas o Nilton já avisou que a gente estourou o tempo. Entendeu? Eu imagino. Eu quero agradecer muito, adoro conversar com vocês. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Leninha, muito obrigada, Ana Detter, por conversar. Vamos fazer mais vezes. Eu quis falar de Jung hoje, porque realmente ele está presente nas literaturas tão atuais hoje, né? E como é importante realmente a gente rever a nossa história. Eu, só para terminar o programa e falar de história, eu revisitei a história de Mao Tse-tung, né, da China, que foi aí tido como o maior matador da história. Foram 60 milhões de mortes. E ele era, no começo, ele era tido como um herói. Então, não existem heróis, né, gente? Então, vamos lá. Muitos heróis não querem ser vilões e foi o maior vilão da humanidade. Então, vamos revisitar a história para a gente fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje, né? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada. Prazer.